Lúcio Costa, muito conhecido como Lúcio Costa. Lúcio, é uma alegria muito grande receber você no projeto Reflexões. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. O privilégio é meu. Estamos aí, vamos em frente. Isso aí, vamos lá para a gente contar a sua história, que é uma história muito bacana e começa no dia 19 de março de 1946 em Belo Horizonte. Lúcio, por que em Belo Horizonte? Meu pai é de Rio Pardo de Minas, é uma cidade ainda hoje bastante simples. 270 quilômetros de Montes Claros, estrada de terra ainda. E minha mãe era de Rio Casca. Meu pai tinha uma loja, Galeria dos Tecidos, onde hoje se situa o Hotel Normandie, e minha mãe era balconista. Talvez daí que eu tenha herdado a capacidade de ser vendedor, e eu me orgulho de ser vendedor, porque, Ricardo, sem venda nada acontece, né? E aí de Rio Pardo veio para cá, conheceu já sua mãe aqui? Exatamente, eu estou falando do meu pai, né? Isso. E aí como é que foi sua infância? Olha, nada diferente de uma infância normal, ali na parte pobre de Santa Efigênia, na rua Cardoso, quer dizer, as brincadeiras que usuais daquele tempo, né? Jogar finca, pegador, bolinha de gude e tal, né? Não existia a internet, nem o celular, etc. Eu acho que a infância é bem gostosa e tranquila. E como é que foi seus estudos? Estudou aonde? Primeiramente no grupo escolar Henrique Inês, lá em Santa Efigênia, depois no José Cristiano, em Rio Pardo de Minas, onde nós moramos há algum tempo. Você falou que teve um momento que você voltou para o interior, para a cidade do seu pai. Foi motivado por quê? Olha, meu tio era muito amigo de Juscelino Kubitschek, inclusive estudaram junto no seminário, e ele foi prefeito lá de Rio Pardo de Minas e chamou meu pai para fazer algumas obras. Lá meu pai, fechando a Casa de Tecidos, ele se tornou um pequeno construtor, com caminhão internacional, KB5, e o Juscelino arrumou uma pequena verba lá, meu pai construiu o mercado municipal, a cadeia e algumas outras pequenas obras. E, posteriormente, iríamos para Brasília continuar a pequena empreitada dele, mas Brasília não existia. Foi nesse ínterim que ficamos em Anápolis. Maravilha, Anápolis. E aí veio a primeira grande reflexão, que foi a perda do seu pai. Lamento muito até hoje, ele tinha apenas 42 anos. Minha mãe, 34, 5 irmãos, eu sendo o mais velho deles. E durante muito tempo, Ricardo, o pessoal falava e eu me considerava arrimo de família, mas na verdade quem foi arrimo foi realmente minha mãe, né, que foi uma batalhadora e tal. Eu ganhava algum dinheiro, mais para comprar uma chuteira, alugar uma bicicleta, né, ir ao cinema. Eu era arrimo de mim próprio, sabe? E nessa época você já morava novamente em Belo Horizonte? Morava em Belo Horizonte, na rua Cardoso, que era uma parte pobre, né? Eu catava material de sucata no fundo da minha casa. Meu pai tinha esse caminhão, vivia mais quebrado do que bom. Montou-se um circo na rua Niquelina, Circo Garcia, eu me lembro. E eu fui vender balas lá, tinha muita vantagem. Eu ganhava um dinheirinho e ainda assistia o espetáculo de graça, né? E, de certa maneira forçada, eu vendendo a bala, eu chegava perto do menino, o menino pegava a bala e o pai tinha que pagar. Ele não ficava muito satisfeito não, mas eu estava usando uma técnica até um pouco rudimentar, mas dando certo. Era uma estratégia, né? E aí foi num momento desse que houve a primeira pessoa-chave, assim, já chegou também na sua vida. Foi o Hernando Baja, ele era dono da mobiliadora do lar, e eu atendi ele muito bem. Ele falou: menino, você tem quantos anos? Eu falei: 14, estou chegando aos 15. Ele falou: quando você for mais velho, você passa lá no mobiliador do lar, quem sabe você candidata lá a ser vendedor. Eu falei: senhor Hernando, eu vou lá segunda-feira. Ele falou: por quê? Eu falei: não vamos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, né? E me candidatei a vendedor, fui muito bem, em pouco tempo me tornei o melhor vendedor de lá. Ele pensou em diminuir a comissão, os outros vendedores mais velhos contestaram isso, e nesse meio apareceu lá na porta da loja, que era a Rua Curitiba 710, desceu uma pessoa assim,
apressada, ele desceu de um belo Bel Air 1956 e chegou e falou assim: ô rapaz, eu estou precisando de uma cama muito simples aí, que não seja muito grande, que tem um hóspede lá em casa. Eu falei com ele: ô senhor Lopes. Não, falou: Zé Carmo Guedes. Aí levei para dentro da loja e falei: ó, só veio no lugar certo, na hora certa. Acabamos de receber essa cama aqui da Problel, ela desmonta, mostrei para ele como desmontava, sentei na cama, comecei a elogiar que ela tinha um molejo de aço e deitei na cama e ele acabou comprando. Eu falei: ó, vou colocar no porta-mala do senhor, levei, elogiei o carro e ele falou: olha, quando você fizer 18 anos, você me procura lá na Hamilton, quem sabe tem uma oportunidade lá, de vez em quando a gente seleciona o vendedor. Eu estou vendo que você é diferente desse pessoal aí, né? Eu falei: ô, senhor Guedes, tenho o maior respeito pela Hamilton Hand, é uma empresa americana, tranquila, e se o senhor permite eu vou lá mais rápido. Quem sabe podemos passar daqui da mobiliadora, que é uma empresa muito boa também, tem um bom relacionamento, mas gostaria de ter um desenvolvimento, uma firma maior. Então, fui lá, fiz os testes, passei e fiz um curso de datilografia. Naquele tempo tinha ASDF, HJ, KL, CCD. Você tem uma ideia, Ricardo? Nos currículos antigamente, você falava que estudou ali, aqui e tal, mas que tinha 150 toques na máquina de escrever, como datilógrafo. Tinha que formar, né? Hoje ninguém liga para isso, né? Os meninos, a gente mesmo, bate ali com os duas teclas e sai muito bem. Então já foi a segunda mudança, da venda de balas para mobiliadora e da mobiliadora para Hamilton. Exatamente. E como é que foi lá na Hamilton? Olha, muito bom também, bons colegas um pouco mais experientes, né? E eu peguei uma área um pouco inóspita daquele tempo, sabe? Pegava ali da Praça Raul Soares, e ali na direção do Prado, do Carlos Prates, quer dizer, é uma região, principalmente naquela época, que não tinha muitas empresas, não. Mas eu batalhei, visitei, forcei, e tive a sorte que nessa região, na Rua Uberaba 140, tinha lá a sede também da General Electric, onde eu tentei vender, demorei a ser recebido, passa amanhã, o gerente de compras também, o seu Jufre, que era chefe do pessoal, e falei com ele, ele falou: olha, as compras são feitas em São Paulo, não tem poder nenhum aqui. Mas eu falei: seu Jufre, eu não quero lhe vender nada, eu quero demonstrar esse novo lançamento da Hamilton, que é um produto espetacular, de aço, alta qualidade. Ele falou: ah, mas as compras são feitas em São Paulo. Eu falei: não, tudo bem. Eu já tinha falado com ele, acabei ficando amigo, tomando um cafezinho e tal. E um dia tive uma ideia criativa, falei: seu Jofre, podemos fazer uma coisa diferente para o senhor. Ele falou: como? Olha, não vou lhe vender a máquina, vamos fazer uma troca. Estou vendo que essas máquinas do senhor aí estão muito antigas, né? Essas Underwood da vida. O senhor com as Hamilton aí, você terá um desempenho muito melhor na sua equipe aí, secretário e tal. E propus um plano de troca, ele acabou aceitando, quer dizer, ele não podia comprar, mas podia trocar. Peguei as máquinas velhas, vendi para um negociante de máquinas usadas, Clênio Alain Rocha, que tinha uma loja na Rua da Bahia, ali quase esquina do viaduto Santa Teresa. Então, vendi, troquei, foi 20 máquinas, minha cota era 6, né? Fiquei muito... Mas bateu muita cota? 300% só. Mas tornei amigo dele, ia lá sempre, e ele comentou um dia: ó, vai ter uma vaga aí, mas é para viajante. Eu falei: não, as viajantes espetacular, a pessoa está aqui hoje, está ali amanhã, quer dizer, eu gostaria de enfrentar esse desafio. E
acabei entrando como viajante no interior de Minas, quase todo, porque o Triângulo era atendido por São Paulo. E andei quase 300 mil quilômetros num Jeep Willys, velho, acho que 1958, depois substituído por uma rural. E as estradas naquele tempo eram bastante de terra ainda. E o trem, né? Tinha trem para Montes Claros, com o vagão leito, que era muito agradável, para Juiz de Fora, para Araxá. Inclusive, se nós tivéssemos hoje trem por esses transportes, como meio de transporte, seria muito interessante, né, Ricardo? Como é que foram essas viagens aí? Olha, dezenas de casos, sem dúvida, né? Alguns mais interessantes, mais hilários. Me lembro de uma vez que chegamos concomitantemente 7 viajantes em Bocaiúva, e a única pensão na época era da Dona Tudinha. Você imagina, não era nem hotel, acho que hotel foi uma assunção depois das pensões. E só tinha um quarto vago para os 7, né? Mas a gente acostumado a sofrer, encarar as coisas, assim, até por espírito de colaboração, de simplicidade e tal, nós dormimos os 7 no mesmo quarto. Era um quarto não muito grande, então ficou debaixo da cama, 2 na outra cama, ele improvisou uma outra, mas foi um caso assim. Mas vocês não se conheciam, nenhum dos 7 se conhecia? Conhecia assim, superficialmente, que a gente estava viajando, encontrava de vez em quando, e muitas vezes, por exemplo, eu furava o pneu do Jeep, vinha um, ajudava, era uma turma solidária, né? E aí, passeando para baixo dessas estradas, o senhor fazia muito acordo com os prefeitos, porque a televisão era novidade. Exatamente. Eles estavam lançando a televisão naquela época, né? E principalmente com a novidade da TV a cores. E os prefeitos usavam como uma política de fazer uma torre de recepção, que não era um investimento muito grande, e passava a ter possibilidade de assistir a televisão, que sempre foi uma forma de lazer muito interessante. E ele capitalizava prestígio, consequentemente votos, para fazer essa inovação, de certa maneira, barata e de alta abrangência e satisfação dos moradores, consequentemente, eleitores. E com esse trabalho bem feito, Ricardo, eu acabei me tornando gerente. Primeiro subgerente, depois o gerente daqui, que era o senhor Alfredo Zurli, ele era gaúcho, resolveu voltar para lá e eu assumi a gerência total provisoriamente, graças ao meu conceito, meu trabalho em quantidade maior do que os outros, né? O relacionamento bom que eu tinha com os clientes, eu acabei me tornando gerente regional da filial Minas, quer dizer, com bom status, com rendimento muito bom, quer dizer, aí eu já tinha condição realmente. E nessa época já estava com quantos anos? 26. Nossa, então era muita correria. E como é que você fazia para estudar então? Olha, o estudo assim formal, eu acabei fazendo na UNA, que naquele tempo era na UCAIT às 530, 2 salas somente, mas eu tinha um hábito que ainda tenho de muita leitura, sabe? Eu leio 2, 3 livros por semana. Isso me dava uma cultura, um gabarito realmente diferenciado. Eu considero a leitura um massageador da mente, né, e formação do caráter e etc. Então, eu fiz administração, como eu disse, e indo para Porto Alegre, que foi meu segundo passo. Então, esse trabalho todo acontecendo, ao mesmo tempo estudava, e aí rolou uma promoção para trabalhar a região sul do Brasil inteira. Exato. E aí eu terminei o curso na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, conhecida como Unicinos, que apesar de estar na Grande Porto Alegre, em São Leopoldo, era e é ainda muito reconhecida, muito reputada pelos gaúchos. O mercado é do tamanho da nossa imaginação, e nós tínhamos uma linha ampla de produtos, e muitas vezes o cliente era bom, mas comprava 2, 3 itens. Então, o meu foco primordial era ampliar a linha de produtos nesses já clientes e também conseguir clientes novos, o que sempre é possível.
E aí, com 26 anos de idade, uma arquiteta fisgou o coração. Como é que foi isso? Bom, na verdade eu estava querendo voltar para Belo Horizonte, sabe? E nas ocasiões aí oportunas, feriado, férias, eu voltava para cá e um dia eu levei meu carro para consertar, era uma Opala, aqueles velhos, na Rua Maranhão, na oficina do Otto, e do lado de uma casa muito interessante, tem uma mocinha no portão, né? Naquela época você podia ficar no portão ainda, o murinho de 1,20 m só de altura, e eu me aproximei, Patrícia, eu tinha 14 anos, depois eu fui evoluindo, se tornou arquiteta, e eu acabei casando com ele, estou casado há 44 anos, temos 4 filhos e 9 netos. Isso. Um bom casamento, graças a Deus. Esse momento também foi muito importante, porque ela, juntando as ideias, vocês começaram a desenvolver um projeto de cozinhas montadas, não foi isso? Mas antes disso, eu tive a vontade de voltar para Belo Horizonte, porque com toda boa receptividade e qualidade de vida que eu tinha em Porto Alegre, era uma região de clima diferente, de cultura diferente, de hábitos diferentes, e eu já tinha um relacionamento espetacular aqui em Belo Horizonte, então voltei, tipo assim, desempregado, mas eu que tomei a decisão de sair e começamos a fazer a cozinha Cook de maneira bastante criativa, dentro de um trailer, montamos uma cozinha, íamos visitar aí os bairros que estavam crescendo na época, Belvedere, São Bento, e chegamos na obra e falamos, queremos oferecer para o senhor um projeto, um orçamento, um preço espetacular de cozinha planejada, e a pessoa falava assim, deixa o cartãozinho aí, eu vou à loja. Eu falei, não, a loja está aqui na porta. A pessoa assustava, mas com aquele trailer, né, uma cozinha amarelinha, a pessoa gostava e fazia realmente um serviço com muita qualidade. Temos essa firma que é a Cozinha Cook até hoje, ela foi fundada em 1973. É um negócio pequeno em relação a sugar, mas nós continuamos com ela porque, não só pela tradição, né, mas temos um excelente relacionamento com as decoradoras, com os construtores, temos uma credibilidade. Essa circunstância de evoluir junto com a cidade, cada vez que a gente mudava para melhor. Né? Para você ter uma ideia, a nossa loja hoje, que é da Eletro-Raro, mas tem também Cozinhas Cook, ela tem 1.370 metros. Ali no Ponteio La Shop, que é um shopping muito interessante, e o cliente tem a vantagem de estacionamento, ar-condicionado, cinema, restaurante, outras lojas de gabarito do lado, então estou muito satisfeito lá. Essa ideia com as cozinhas foi determinante também, porque o start seguinte partiu de uma deficiência que o senhor viu, ou de uma oportunidade que o senhor viu junto à montagem das cozinhas, não? A cozinha normalmente tem um exaustor, uma coifa, né, que é um aparelho que suga a fumaça, a gordura e joga para fora o cheiro desagradável de determinadas comidas. E eu tinha um relacionamento bom, eu sempre mantive, até hoje mantém com os vendedores de eletrodomésticos, então começamos a fazer ali meia dúzia, 10 e tal, e baseado nesse relacionamento nós colocávamos, vendíamos esses produtos para os revendedores e uma vez por estratégia vendemos 6, chegamos lá, compramos 2. Aí o revendedor falando, olha, está vendendo bem, eu não sabia que a gente tinha comprado, né? Pode mandar mais. E aí entrou naquele ritmo, né? A gente fazia relações públicas muito boas com os vendedores, com os gerentes. Aliás, nós fazemos isso até hoje, viu, Ricardo? Quer dizer, o nosso sucesso é baseado em vendas, no relacionamento, no respeito, na dignidade, honramos o que prometemos, assistência técnica, serviço muito bem feito. Pra você ter uma ideia, nós damos garantia de 10 anos. E garantia real, né? Porque nós estamos aí há 40 anos e muitas firmas que davam a garantia maior encerraram a atividade, fecharam, quer dizer, a garantia não se concretizou. Então vamos lá. Certamente vocês sentiram necessidade de ter um espaço maior também para produzir mais. Como é que foi
o início dessa montagem mais industrial? Olha, nós alugamos um galpão na Rua da Meta Ribeiro, exatamente atrás do Cemitério da Saudade, e começamos ali, né, primeiro fazer o sugar da sugar, que acabou virando sinônimo. Muitas vezes a gente vai na loja, o cliente vai na loja e pede um sugar da Brastemp, por exemplo, me orgulho muito disso, e somos hoje líderes nacional nesses segmentos. Depois nós passamos aqui por Olhos d'Água, uma área de 1.080 metros, eram 3 lotes 360, e fomos desenvolvendo, para você ter uma ideia, a nossa área coberta hoje são de 40 mil metros. Como diz hoje em dia na moda, né? Equivalente a 10 campos de futebol. Isso, e aí começaram a colocar outros produtos. Outros produtos também. Como é que foi essa percepção de colocar esse ou aquilo? Como eu te disse, a minha experiência de vendedor e gerente de eletrodomésticos sempre foi coadunante, incentivadora do ramo. A Arlo tinha, e ainda tem, uma máquina simples, semi-automática, muita gente inclusive chama de tanquinho, e é uma máquina de muita eficiência, baixo custo, de primeira necessidade. Nenhuma dona de casa que lavava fralda com dejetos, né? Começamos a fazer aos pouquinhos, também 10 máquinas, 20, 50. Hoje, mês passado, nós fizemos 103 mil aqui e 29 mil na nossa unidade da Paraíba, quer dizer, um número muito, muito considerável, uma ampliação nacional, né? Nós estamos presentes praticamente em todos os revendedores possíveis, né? Cadelé, Ponto Frio, Bahia, Magazine Luiza, aí, Baco, Carrefour, etc. e tal. Nos orgulhamos muito disso e somos também líderes nacional na fabricação desse produto, isso baseado em firmas de pesquisas altamente, de alta credibilidade, sabe? Então o senhor já deu uma dica aí, o senhor da outra unidade da Paraíba. Quando foi que vocês abriram essa unidade? Como é que foi essa experiência? Olha, nós abrimos essa unidade mais ou menos maio de 2017, né? Não tem nenhum ano, e baseada principalmente nos incentivos fiscais, a mão de obra mais barata, mas que não era importante, fazemos questão de pagar bem, porque se não pagarmos bem, os nossos clientes não têm poder de consumo, né? Mas principalmente, Ricardo, pelo frete. Nós enchemos a carreta aqui, é um produto de alto volume e baixo preço, dependendo do prazo, da condição, nós faturávamos por essa carreta toda 75 mil, 80 mil reais. E de frete pagávamos 15 mil. É um frete muito alto. Então, instalamos na Paraíba, é na grande João Pessoa, o município chama-se Conde, nós estávamos lá muito bem colocados, Pernambuco de um lado, Rio Grande do Norte de outro, e uma coisa interessante, tinha o porto de Suape, lá em Pernambuco, que facilitava muito a nossa importação, porque com todo respeito, os portos de Santos e Rio de Janeiro têm uma complexidade, são portos antigos, de burocracia mais difícil, complicada, né? Você entende o que eu quero dizer, e lá no Suape foi mais tranquilo, importante, porque nós já nessa época importávamos muito, né, da China, igual a economia mundial começou a fazer. Para você ter uma ideia, nós pensamos em certa feita e fazemos aqui o liquidificador e o ferro elétrico, que são produtos de alto giro e de volume pequeno. Isso foi em 2009, né? Mas o copo do liquidificador e o cabo do ferro elétrico custava mais do que o produto acabado chinês. Mas eu estou te dizendo o seguinte, a importação era antiga, mas centralizado aqui em Minas, com esses postos que eu já disse e tal. Essa transferência para lá, nós reduzimos a quantidade de produtos, quer dizer, focando aqueles que eram menos concorridos, que nos dava maior margem, como todo empresário tem que fazer, né? Não adianta vender muito, você tem que ter uma margem coadunante. E centralizamos
essa parte de importação e também dos tanquinhos, que são lavadoras semiautomáticas, lá na Paraíba, e estamos satisfeitos, apesar de lá não significar nem 8% do nosso faturamento global. Isso. E quando vocês decidiram começar a importar, não foi só da China, foi da China, da Argentina, da Itália também? Da Itália, pouquíssimo, que são as coifas mais gabaritadas, né? Muito mais caras, não é? E da Argentina só a centrífuga secadora, que complementa o trabalho da semiautomática, que não centrifuga, não enxuga a roupa, né? Agora a centrífuga era muito mais eficiente do que a centrífuga da própria lavadora, porque ela é específica para isso, tem mais velocidade e muito, muito melhor desempenho. Não acho que a minha história seja assim muito diferente de vários empresários. O esquema é que a empresa cresceu, eu fiquei mais visível, sou um pouco marqueteiro, na verdade, tenho convicção que a propaganda é a alma do negócio, é a arma do negócio. Eu considero propaganda um investimento, não uma despesa, e tenho certeza que uma entrevista desse tipo alavanca mais a empresa do que a minha pessoa. Eu não tenho nenhum interesse político. Quando eu dou uma entrevista dessa, eu estou divulgando a nossa empresa, que está aí com 40 e poucos anos, mas eu quero torná-la perene. Temos uma equipe muito boa aqui na Sugar, meu filho está hoje na presidência, eu estou no conselho, mas estou também como co-presidente, porque eu não consigo parar de trabalhar. Eu cuido da parte de marketing, de relações públicas e viajo muito, reforçando esse relacionamento antigo com o cliente. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma promoção em 1970, trouxemos aqui 60 revendedores para assistir a Copa do Mundo. Quer dizer, são viagens, são eventos que não saem da cabeça de nenhum deles. Lúcio, no finalzinho de cada conversa, a gente sempre pede para os nossos convidados deixar uma mensagem para as pessoas que vão assistir o vídeo. Então agora eu gostaria de pedir para Lúcio Costa deixar a mensagem dele. Falando assim no meio empresarial, é uma coisa absolutamente negativa, que ninguém presta muita atenção e pratica muitas vezes até sem saber, é a pessoa querer ou praticar atos que o tornem sócio rico de uma firma pobre. A empresa tem que ser capitalizada, ela tem que ter estrutura financeira para enfrentar uma situação, para desenvolver, trocar ou comprar um maquinário novo, crescer suas instalações, e não o dono comprar um carro novo, gastar absurdo que ele não pode em viagem de férias, gastar no cartão de crédito quantias absurdas, porque aí ele está tirando capital da firma, consequentemente prejudicando ela, sem a menor dúvida, né? E também tem aquele pensamento tradicional aí, que antes de você colher o fruto, você tem que plantar, você tem que adubar, você tem que molhar. E na tradição cristã, que eu respeito muito, o próprio Cristo dizia o seguinte: faça da sua parte que eu te ajudarei. Muitos empresários não fazem da sua parte e querem que as coisas aconteçam. Quer ganhar na loteria, quer um apoio político, financeiro, quer pegar um empréstimo do BNDES, fundo perdido, quer que aconteça um milagre, sendo que ele não está fazendo da parte dele. Ele está falsamente rico, descapitalizando a firma. Quer dizer, ele não está fazendo a guerra, ele está sofrendo a guerra. Maravilha. Lúcio, então, uma história inspiradora, encorajadora, a gente realmente só tem que bater palma. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer muito a sua participação no projeto Reflexões, desejar sucesso sempre e que Deus te abençoe.
Amém. Eu agradeço de maneira muito especial o carinho, o privilégio dessa entrevista. Espero que você continue com elas, com outras pessoas aí que marcaram a época nas suas atividades comerciais, e até breve, mais sucesso para nós todos.